Rural Notícias dessa sexta-feira de volta aqui na sua tela, e o destaque agora é que há 2 dias das eleições o Canal Rural procurou consultores políticos para analisar os planos de governo para o agronegócio dos candidatos à presidência Fernando Haddad e Jair Bolsonaro. O resultado você confere agora. O primeiro programa de governo analisado pelos especialistas é o de Fernando Haddad. Este sociólogo diz que o eventual governo petista vai ser semelhante aos governos Lula e Dilma. A prioridade não seria o agronegócio empresarial e os gargalos de infraestrutura, e sim temas paralelos, como a reforma agrária. Um programa de governo hoje no Brasil que fala em reforma agrária, isso não tem significado mais prático, né? Por quê? Porque não existe nem demanda por reforma agrária. Nesse caso, um dos programas, que é esse que eu estou me referindo, ele, vamos dizer assim, está desconectado com a realidade, né? É uma ênfase exagerada, por exemplo, também a certos temas que são quase mágicos no campo petista, como agricultura familiar, etc. E muito pouco sobre situações reais. Este consultor jurídico em agronegócio diz que a agricultura familiar deve ser prioridade num possível governo de Fernando Haddad. Vai dar uma ênfase especial para a agricultura familiar e para o associativismo. Não deve dar muita ênfase ao seguro agrícola, deve ficar mais focado em crédito rural, né, e nas compras de produtos da produção agropecuária de agricultores familiares. Mas o plano de governo de Bolsonaro para o agronegócio também não escapa das críticas. Para este sociólogo, o fim da chamada indústria de multas no campo e a redução do tempo para a concessão de licenças ambientais são propostas vagas e apresentadas de forma quase amadora. É também um programa fraquíssimo, né? Eu fiquei decepcionado ao ler o programa do Bolsonaro e perceber que, na verdade, era uma exposição em PowerPoint, onde tinha 2 slides sobre agricultura com um pequeno conjunto de frases banais, né? Uma ênfase muito grande na segurança jurídica do campo, vamos fazer isso, aquilo, mas frases com poucas palavras e nenhum detalhe. Para o consultor jurídico em agronegócio, além de superficial, o plano de governo de Bolsonaro não foi criado com foco no longo prazo. Não são propostas de política de Estado para a agricultura, são propostas de política de governo, de curto prazo, reativas, mas será mais focado na agricultura empresarial, voltada à exportação, mas mantendo a assistência que se tem atualmente para a agricultura familiar, para as cooperativas e para os demais produtores, para os médios produtores. Este terceiro especialista diz que o maior desafio do vencedor vai ser cumprir as promessas feitas diante de um orçamento cada vez mais apertado. Tanto um quanto outro candidato vai se deparar com o desafio fiscal. Então, mesmo que se parta de um conceito de Estado mínimo, isso significa menos receita para investimentos em infraestrutura. E o agronegócio ele é extremamente complexo e extremamente heterogêneo. Então, tanto um quanto o outro vão ter desafios muito parecidos no sentido de incorporar, seja a agricultura familiar de um lado, que tem inclusive um perfil econômico, seja o agronegócio do outro, que é o que tem trazido os números econômicos para a economia brasileira. Miguel Daúde, reta final das eleições, temperatura aumentando aí. Agora a gente acabou de ver essa reportagem. Parece que os 2 planos dos 2 candidatos de governo aí para o agronegócio não estão agradando os especialistas. Como é que você analisa esses planos? Bom, planos são planos, né? A promessa em época de campanha é muito grande. Eu prefiro ficar com o meu plano, que eu já disse aqui. O que eu daria prioridade? Eu daria prioridade para a agricultura familiar, né, porque a agricultura familiar vem sofrendo muito nos últimos anos. A agricultura familiar perdeu completamente a renda. Os filhos dos produtores estão indo embora, né, embora para a cidade. E nós precisaríamos o quê? Não precisa de dinheiro não, que negócio de dinheiro não precisa de dinheiro não. É só garantir a estabilidade de preço com demanda institucional. Então você prioriza, segura os produtos que entram via Paraguai, irregularmente, como sendo do Mercosul, principalmente o leite, a questão também do arroz. Nós temos o problema do trigo, que poderia ser resolvido com cabotagem do porto de Rio Grande para cá. Você conseguiria dar uma estabilidade na agricultura familiar. A questão da agricultura empresarial, também você não precisa. A questão da demanda, da questão do ambiental,
Você poderia olhar a questão do meio ambiente com segurança, para você dar credibilidade e agilizar. Hoje, para você aprovar uma molécula na Anvisa, você leva 10 anos, 12 anos e não aprova uma molécula. Aí você permite a falsificação, permite o contrabando, né? Agora, eu vejo assim, o Bolsonaro publicou no Twitter a questão da agricultura familiar, aquilo que nós falamos aqui, que vai dar prioridade para a agricultura familiar. Mas realmente, o que vai precisar, Kelly, eu vou voltar a repetir, vai precisar daquilo que o doutor Afonso também nos falou, uma caneta forte na mão do ministro da Agricultura, para que ele possa tomar decisões dos instrumentos de políticas agrícolas existentes, esses instrumentos de políticas agrícolas, fazer com que as variáveis do ciclo agrícolas, que são muito longos, que esses ciclos possam ser estabilizados com ofertas de demanda, crédito, o que existe, não precisa de mais dinheiro, e fazer com que o produtor tenha renda pela estabilidade de preço, onde você equaliza o preço através de estoques, né, e você garante, então, a estabilidade de preço. Os analistas disseram, olha, eu não vi isso, não vi aquilo. Não sei. Eu também não vi nada de excepcional. O que eu vejo é o que nós vamos continuar fazendo aqui no Canal Rural. É reivindicando, seja lá quem for, reivindicando que a agricultura familiar tenha renda, porque o agricultor empresarial, se você mantiver uma estabilidade, né, dentro do ciclo agrícola, ele vai muito bem, porque a demanda por alimento vai crescer. Olha, e eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu converso com muitos produtores e eles dizem assim, eu vou embora para Portugal que a situação está difícil. Não vai não, fica aqui, porque o Brasil